Olá, professores, e sejam bem-vindos à parte de número 2 do nosso ATPC de hoje, que é o aplicativo Ace Thinker, utilizado para gravar videoaulas. Confere aí! Muito bem, vamos para a nossa dica de hoje, que é um gravador de vídeo virtual, o gravador de telas do computador para gravação de videoaulas chamado Ace Thinker. Esse Ace Thinker, que tem um nome meio esquisito, mas é super útil pra gente. Ele é uma página da internet, que ele utiliza uma ferramenta de gravação virtual conhecida como APowerSoft ou APowerSoft. Esse não é o único site que usa essa mesma ferramenta. Lá na página da APowerSoft ou APowerSoft, você também vai encontrar o mesmo gravador de tela online virtual. A diferença é que aqui no Ace Thinker, a gente tem a versão BR do site, a gente tem a versão brasileira desse gravador de telas online. Por isso eu escolhi ela para mostrar para vocês aqui agora, e é o que a gente utiliza para gravar as nossas videoaulas aqui na diretoria. Muito bem. Estamos aqui na página inicial do Ace Thinker, e aqui essa é uma página bastante intuitiva, Ele já se mostra, ele se apresenta como um gravador de telas online gratuito, em que você grava a sua tela e o seu áudio sem limites. Ele tem algumas avaliações, ele tem a opção iniciar gravação ou baixar aplicativo. Dica: não baixem o aplicativo. Esse aplicativo que está aqui, ele é uma versão Pro do próprio Ace Thinker. Ou seja, ele tem a opção de gravador online virtual gratuito, mas ele também tem uma versão profissional paga em que você baixa o aplicativo. Aqui você não precisa baixar o aplicativo. Você vai clicar em iniciar a gravação, vai aparecer um balãozinho aqui pedindo que você baixe somente a barra de tarefas. Essa barra de tarefas que você vai baixar aqui quando clicar em iniciar a gravação, ela é necessária, é gratuita, sem vírus, para que a gente possa utilizar o nosso gravador virtual. Muito bem, a minha barra de tarefas já está instalada. E a partir do momento que ela está instalada, eu tenho que acessar essa página. E sim, toda vez que eu for gravar uma videoaula, eu acesso essa página. Eu vou clicar em iniciar gravação. Muito bem, quando eu clico em iniciar gravação, ele vai aparecer abrindo a sua aplicação, ou abrindo sua barra de tarefas, e essa tela vermelhinha ela vai aparecer mostrando a minha região de gravação, que aqui no caso ela mostra que está gravando a tela toda, porque esse pontilhadinho vermelho ele circula pela tela toda. Muito bem, essa é a barra de tarefas do Ace Thinker ou do APowerSoft, que vai servir para que a gente grave as nossas videoaulas. Aqui a primeira opção é o botão REC, que a gente vai clicar somente quando estiver tudo ok para gravar a nossa aula. Aqui ele mostra a região de gravação como tela cheia, que é a opção que está marcada aqui. Eu quero gravar tudo o que acontece na minha tela. Aqui eu posso selecionar uma região específica, ou seja, eu vou selecionar, por exemplo, se eu quiser gravar só um trechinho, só um pedaço de um vídeo do YouTube, ou só, por exemplo, sem gravar a minha barra de ferramentas aqui embaixo, só a tela, eu posso definir a região. A quarta opção seriam os sistemas, os sons do sistema ou os sons do microfone. Tá vendo que tem umas barrinhas aqui que ficam subindo o tempo todo? Então, elas estão captando tanto os sons do sistema quanto os sons do meu microfone. Então aqui eu posso selecionar se eu quero somente sons do sistema, sons do microfone ou os dois, sons do sistema e sons do microfone. A quinta opção é a webcam, e aqui quando eu clico ela vai acessar, no caso aqui é a webcam do meu computador, e eu posso carregar essa minha tela, essa minha webcam para onde eu quiser. Eu posso ajustar, no caso aqui eu quero tirar essas barrinhas pretas. Muito bem, a minha webcam ela grava nessa tela grandona, cheiona. E é isso que eu vou utilizar. Então aqui eu posso colocar a imagem da minha webcam em qualquer ponto da minha tela, em qualquer lugar exatamente. Eu prefiro deixar aqui no canto superior direito, que eu acho que me atrapalha menos. E aí eu posso ter um pouco mais de espaço livre na minha tela para poder trabalhar e apresentar as coisas que eu quero. Muito bem, aqui está o webcam. O próximo seria a conta. No caso, conta se a gente fosse baixar a versão profissional, a versão que não é gratuita. Essas informações que a gente já tem aqui, eu acredito que elas já sejam mais que suficientes para a nossa utilização. Então não há necessidade de você fazer uma conta.
Aqui em mais, a gente tem a opção de ajuda, caso você tenha algum problema, e a opção de configurações, em que você pode colocar as configurações mais avançadas e selecionar, por exemplo, quantos frames por segundo, a qualidade do seu vídeo, que tipo de formato que ele vai sair, e se você tem alguns atalhos no teclado para parar a sua gravação ou não. Eu não costumo mexer nesses atalhos e nem nessas configurações avançadas. A configuração base e padrão que já vem, para mim já é mais que suficiente. Muito bem, então tudo estando pronto, eu vou clicar em gravação, por quê? Porque eu também já deixei aqui embaixo tudo que eu quero apresentar na minha aula já separadinho. Então eu aconselho vocês que vocês façam o mesmo. Peguem tudo que vocês já vão apresentar na aula, já deixem abertos aí na sua barra de ferramentas e quando vocês clicarem em REC, estejam certos de que já está tudo certo para você gravar. Muito bem, agora eu vou clicar em REC. E aí, a partir do momento que eu clicar em REC, ele vai fazer uma contagem regressiva de 3, 2, 1 e gravando. Cliquei em REC, 3, 2, 1, Go! Significa que tudo que está aparecendo na minha tela agora, tudo que eu estou falando, o Ace Thinker está gravando. Vocês devem estar pensando, mas Thiago, você já estava gravando, a gente está vendo tudo que você está fazendo. Sim, eu não estou utilizando o Ace Thinker para gravar esse vídeo especificamente porque eu quero falar sobre o Ace Thinker ou sobre o ApowerSoft. Mas todas as minhas videoaulas em que eu não tenho que explicar como eu faço essas videoaulas, eu utilizo o Ace Thinker porque eu acredito que ele tem uma taxa de frames e uma qualidade de captação melhor do que essa que vocês estão vendo agora. Muito bem. Então, com o Ace Thinker gravando, aqui eu vou mostrar para vocês que eu consigo abrir apresentações de PowerPoint, por exemplo. Aqui eu tenho uma aula de fotografia em que eu quero mostrar para os meus estudantes e fazer uma aula com eles de fotografia. E aí eu vou começar a minha apresentação sobre a fotografia digital e eu quero falar com os meus estudantes porque nós temos muita identificação e é uma das temáticas falar sobre fotografia. Quando eu passei para o próximo slide, a minha apresentação que foi construída com tanto carinho, ela ficou oculta atrás da imagem da webcam. Então uma outra dica que eu dou é, no planejamento das suas apresentações, sejam elas em formato de texto ou em formato de slides, enfim, vocês têm que sempre planejar onde vai ficar a imagem da sua webcam ou onde vão ficar os seus textos, para que eles não fiquem ocultos e que não se percam informações. Por exemplo, aqui, o que eu vou ter que fazer? Antes de eu iniciar a gravação, eu tenho que pegar, ajustar o meu texto. E como eu faço isso? Abrindo a barra de ferramentas lá do nosso gravador, eu consigo abrir a imagem da webcam sem ele estar gravando. E aí eu venho aqui e faço o teste. Abro a minha apresentação, e vejo se todos os textos estão ok, as imagens estão ok, se tudo tá ok. Bom, o que eu faço? Eu vou ter que vir e puxar um pouquinho esse meu câmeras escuras para cá, ajustar ele um pouquinho mais para o lado. E aí eu vou testar minha apresentação. Muito bem, já não tem nada mais escondido atrás dessa imagem da webcam. Claro que eu já fiz isso com todos os outros slides e fui acompanhando slide por slide para que eu garantisse que nada ficasse oculto e nenhuma informação acabasse se perdendo. Muito bem, eu posso mostrar também, por exemplo, aplicativos como Photoshop. Quero fazer uma aula de Photoshop com os meus estudantes? Aqui também é possível, porque tudo que passa no computador sai na sua gravação. Aqui, por exemplo, eu estava ensinando uns amigos a fazer um convite virtual. Aqui um exemplo é um café virtual que vai acontecer na diretoria e eles queriam saber como faziam esse convite desse café virtual e aí eu estava ensinando para eles conseguir fazer também pelo aplicativo de gravação de telas. Se eu quiser, por exemplo, abrir um vídeo no YouTube e fazer um comentário sobre esse vídeo, por exemplo... Ué, mas de onde vem o vidro? Do vidraceiro, Ana Paula. Boa resposta. Boa resposta. Enfim, eu consigo mostrar um vídeo do YouTube, uma música, um trecho de um documentário, enfim, e propor algumas reflexões para os meus estudantes, sem precisar necessariamente que eles assistam o vídeo previamente e depois façam os comentários por aqui. Eu consigo fazer com que eles assistam junto comigo e a gente elabore as reflexões ao mesmo tempo. Uma outra dica que eu dou, e isso vale também para os anos iniciais, é o livro, é a coleção de livros do Eu Leio para uma Criança,
do Banco Itaú. E aqui eu selecionei o livro da Malala, que ele é um livro digital. Ele é um digital online virtual ilustrado. Então, lá na página inicial deles tem vários títulos. E aqui eu separei um deles, que é A Menina que Queria Ir para a Escola. E a gente clicando em Ver Agora, ele vai abrir essa página aqui, que são as dicas para uma boa leitura. E aí você clicando em Entendi, ele vai abrir o livro com todos os efeitos sonoros do livro. Dá para escutar? Muito bem, é como se fosse uma música, uma paisagem lá na terra da Malala. E aqui a gente consegue ver ela piscando, as nuvens passando. E aí a gente consegue ler junto com os nossos estudantes o livro, né? Então, no alto das montanhas de um país chamado Paquistão, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade de Mingora, o maior do Vale do Swat. Então eu consigo fazer com os meus estudantes, vou tirar o somzinho aqui, eu consigo fazer com os meus estudantes uma leitura compartilhada, até inclusive rodas de leitura, em que a gente propõe que eles façam a leitura junto com o professor. Você abrindo um livro desses que é ilustrado, é digital, que por exemplo aqui dá para ver as folhinhas balançando lá atrás do pai da Malala, tá vendo? A gente consegue ver as imagens vão se movimentando, são livros digitais e a gente consegue ler junto com eles. Aqui eu queria mostrar para vocês também, se eu quiser fazer uma correção de uma atividade, uma correção de AP, que eu já tenha feito previamente pelo Word, o documento, eu consigo abrir aqui e ir fazendo essa correção dessa atividade com eles simultaneamente. Então eu posso digitar aqui, né, ou digitalizar toda a correção das atividades, da AP, enfim, de qualquer atividade que eu queira passar, e eu vou fazendo a correção junto com eles. Muito bem, depois que eu terminei de fazer as minhas considerações, mostrei a minha aula, encerrei, eu vou vir aqui no canto inferior direito, nessa setinha para cima, onde eu vou clicar com o botão direito aqui, né, em cima do APowerSoft ou APowerSoft Free Online Screen Recorder, e aí eu vou clicar com o botão direito e ele vai abrir algumas opções, dentre elas o pause, o stop ou mostrar a barra de ferramentas. Quando eu clico em mostrar barra de ferramentas, ele me abre uma outra opção, que seria o quê? Esse pincelzinho. Esse pincelzinho, ele me fornece algumas opções caso eu queira destacar alguma coisa na nossa tela. Por exemplo, se eu quiser destacar onde está o nome do Astinker aqui na tela, eu consigo clicar na seta, selecionar uma cor para ela, no caso eu vou selecionar aqui esse azul, e vou apontar lá para onde eu quero mostrar que está o nome ou o logotipo do Astinker. Eu posso também mostrar, se ainda não ficar muito claro, eu posso selecionar uma das formas aqui, de alguma outra cor, colocar o vermelho, e mostrar aqui exatamente onde está o logo do Astinker. Enfim, ele é um aplicativo que, mesmo com as suas ferramentas mais básicas, ele nos supre, ao menos as minhas necessidades e a de muitos professores que eu conheço e que eu tenho indicado esse aplicativo, ele supre a necessidade da gravação das videoaulas. Então, a minha dica fica por aqui. A gente vai tratar agora sobre como criar uma atividade avaliativa, uma avaliação, uma prova, pelo Google Forms. Encerrou a sua gravação? Aqui mesmo, nesse ícone piscante aqui embaixo, clicando com o botão direito, a gente aperta Stop e ele fica salvo numa das pastas do seu computador conforme indicação. E é isso. Essa foi a parte 2 do nosso ATPC de hoje, e a terceira parte conta com a socialização de boas práticas e a gente vai saber o que rolou no dia D do movimento Inova Educação que aconteceu no último dia 3 de julho, sexta-feira passada. O link para esse vídeo está aqui na descrição e na sua tela. Até mais!